Vamos lá, 1 Coríntios capítulo de número 15, versículo de número 1 em diante. Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permanecereis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes, tal como vos tenho anunciado, se não é que crestes em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas, e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez só por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte deles, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. Amém? Só até aqui. Glória a Deus. Como havia dito no início, um culto especial, um culto simbólico, como é o nosso culto de Santa Ceia, nós não podemos falar do centro do Evangelho, né? Que é Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Falar do Evangelho sem falar ou mencionar Cristo é como querer entrar no mar e não se molhar. É impossível, não há a mínima condições. Então nós estamos aqui numa oportunidade única para ouvir algumas das principais evidências da sua ressurreição. Se temos um tema para a pregação, o tema deve ser este. Nós vamos falar aqui basicamente de 3 evidências da ressurreição de Cristo. O alvo da mensagem é Jesus, o alvo da mensagem é Cristo. E para o convertimento meu, seu e de todos nós, é necessário para ontem falar de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então quero que você redobre a sua atenção aqui no início, para começar na introdução. Vamos falar alguma coisa que precisa ser desdobrada, mas chegando um pouco mais à frente, você vai começar a compreender e vai ver que tudo vai começar a fazer sentido. Amém? Nós estamos diante de um texto que nos fala da veracidade da ressurreição. Por que veracidade? Porque muitos ainda não têm esse fato, que para nós é um fato, como algo comprovado. Alguns dizem que essa história ficou perdida no tempo. Há outros que dizem que é uma história válida, mas não pode passar nada mais além do que uma história. Nós, cristãos, e também os não cristãos que estão ouvindo a mensagem de Cristo nessa noite, devemos entender que as evidências, o ministério, vida, morte no estado de humilhação, exaltação, ascensão de Jesus Cristo são fatos que precisam ser comprovados por nós com total historicidade. A história de fato existiu e precisamos usar um meio que se chama fé para acreditar na maioria dos fatos. Nós temos uma mente hoje que ela não pensa por si só. Eu quero que você redobre a sua atenção para o que eu vou dizer agora. Nós temos uma mentalidade que ela não pensa e não raciocina por si só. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que a nossa mente, ao longo dos anos, ela vem sendo moldada por diversos outros pensamentos. E principalmente quando se trata do assunto Bíblia, quando se trata dos assuntos das Escrituras, mais precisamente do assunto história que nós estamos falando aqui.
muitos já pensaram de formas diferentes e essas palavras vêm sendo arrastadas ao longo dos anos e vêm se infiltrando dentro de mentes de pessoas que terminam eliminando até a própria história de Cristo, que eliminam a sua veracidade como Cristo, que eliminam a sua veracidade como o próprio Deus encarnado no Filho, para fazer o homem ser aquilo que ele jamais conseguirá ser por méritos, por força, por vontade. Ele veio para transformar-nos e hoje estamos aqui transformados para a glória do nome do Senhor. A nossa mente, ela é remodificada. Há aqueles que pegam textos, como nós estamos mencionando aqui, e decidem fazer aquilo que nós chamamos de reinterpretação. Há coisas que precisam ser reinterpretadas, ou seja, eu não posso acreditar em tudo que eu estou lendo, eu não posso crer em tudo que eu estou observando e vendo, porque nem tudo pode ser comprovado. E a história de Cristo é uma dessas histórias que está no meio de muitas outras, que as pessoas acham até bonita, até acreditam e usam simbolismos dentro da sua casa, como cruz, quadros e imagens, mas no fundo, para a cruz de Cristo, a morte, a ressurreição, a ascensão e a glorificação do Filho fazer efeito na nossa vida, nós precisamos da maior comprovação possível, e ela não vem de homens, ela não vem de doutores, ela não vem de pastores, ela não vem de ninguém, ela parte das Escrituras. As Escrituras são o princípio das evidências de Cristo, as Escrituras comprovam a vida de Cristo, as Escrituras comprovam que Ele foi até a cruz, as Escrituras comprovam que Ele morreu, as Escrituras comprovam que Ele ressuscitou, as Escrituras comprovam que hoje Ele está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Então as Escrituras, ele é o maior fato que possa nos comprovar aqui que Ele de fato e que realmente vive e reina para todo sempre, como estamos falando em todo o decorrer desse culto. Então a nossa mente, ela é modificada. Como temos uma mente modificada nos dias atuais? Há coisas no Evangelho, na palavra, que são difíceis de crer e difíceis de acreditar. Eu admito isso. E uma delas é a questão dos milagres. Os milagres são algo sobrenatural. Podemos dizer que é uma coisa que não pertence a esse mundo, porque parte de alguém que domina um mundo surreal, um mundo metafísico, além das extremidades da geografia, do tempo e do espaço. Então, quando Deus, ele manifesta essa sua vontade por meio dos milagres, é um pouco difícil de nós, seres humanos, acreditar e ter isso como veracidade. Mas como eu sou alguém que tem uma mente modificada e preciso reinterpretar as coisas, o que eu faço quando eu assumo o papel de ler o Novo Testamento e ler muitas das cartas paulinas de João e outros que vão falar da ressurreição de Jesus? Eu sou obrigado, partindo do princípio, a ter uma visão histórica de Cristo. O que é ter uma visão histórica de Cristo? Ele nasceu, passou pelo processo de uma vida, passou pelo batismo, começou o seu ministério, teve sucesso em seu ministério e lá na frente morreu e nada mais. Eu preciso estar eliminando diversos tipos de coisas, como os milagres de Jesus, como vai estar descrito um deles em João, capítulo de número 5, o grande milagre em que todos estavam reunidos na festa dos judeus e de repente Jesus vai até o tanque para fazer um milagre, como já era costumeiro Jesus Cristo fazer. Mas como eu tenho uma mente modificada, eu sou obrigado a ocultar essas coisas, eu sou obrigado a colocar essas coisas de lado. A evidência de Cristo pode até ser real, mas os milagres, os fatos sobrenaturais, a expulsão dos demônios, a retirada de algo que os seres humanos dizem que era a perturbação da alma
humana, no caso as potestades e o mal, ela não pode ser aceitada por uma mente modificada, como nós estamos falando aqui. É por isso que estamos nesse cenário. O cenário da cruz, o cenário de Cristo, não é simplesmente chegar aqui e falar da cruz de Cristo para você e você acreditar historicamente falando e não ter uma modificação na sua vida. O efeito da cruz de Cristo, ele é rápido, simples e prático. Nós falamos da cruz aqui, vamos falar das comprovações da ressurreição desse Cristo, e eu creio que no mínimo uma pessoa que está aqui dentro vai sair com o coração tremido, machucado e cutucado pela própria cruz de Cristo. Quem sabe você não durma pensando na cruz, quem sabe você não acorde pensando nessa cruz, quem sabe amanhã ao longo desse dia você acredite de fato na cruz e nos milagres da cruz de Cristo, porque é um fato, passa a ser história e se torna um fato real, um fato poderoso, e é por isso que você, eu e todos nós estamos aqui, porque um dia ele teve que deixar o túmulo, ele não está mais lá. Aleluia! E nós temos que começar a analisar essas evidências. O que Paulo está falando é tremendo. Ele está começando a citar algo, uma informação que ele obtém com total característica, que percebemos isso na leitura do texto, e ele vai falando certas comprovações de Cristo. A primeira que ele menciona é a sua morte e o seu sepultamento. Não há como negar a morte e o sepultamento de Cristo. Nem mesmo os inimigos da cruz ou os inimigos de Cristo podem negar isso, porque eles mesmos foram quem mataram o Cristo homem. Eles mesmos foram quem destruíram o Cristo carne, não o Deus encarnado, a divindade poderosa que se encontrava em Jesus Cristo. Mas nem mesmo os inimigos ousaram invalidar a morte de Cristo. Aí Paulo vai prosseguindo: sepultamento, depois a ressurreição. Ele de fato ressuscitou, e essa é a primeira evidência, o primeiro fato histórico comprovado pelas Escrituras e com totais provas até os dias de hoje, que o túmulo está vazio. Quando o túmulo se encontra vazio, a igreja deve encontrar um alívio poderoso e genuíno. Por quê? Porque nós sabemos que pela morte ele venceu a morte, que nós sabemos que pela morte ele ressuscitou dentre os mortos e hoje está reinando poderosamente e governa todo o universo. Então a evidência do túmulo vazio tem diversas características e temos comprovações e fatos. Talvez alguém pense que Jesus ainda está lá, enterrado, morto, acabou, faliu. Nem todos pensam assim, mas alguns ainda dentro de si ousam a acreditar nessas formas. Diversas características que provam que Cristo não está mais lá. Mulheres foram até o túmulo e quando chegaram lá encontraram a tumba aberta. Seria difícil uma mulher comprovar algo nos tempos de Jesus. Por quê? Porque nos tempos de Jesus a desmoralização das mulheres, o respaldo das mulheres já era algo fraco. Ninguém tinha uma palavra de uma mulher como uma comprovação real de alguma coisa. Elas poderiam chorar perante o sinédrio, poderiam chorar diante dos judeus, mas os judeus ainda assim iriam hesitar em não acreditar nessas evidências. Mas nós temos diversos poréns que colocam indagações na nossa mente e que começam a fazer nos apontar para que isso seja um fato e para que isso seja verdade. Elas estão
atemorizadas. Elas chegam lá e não encontram o corpo de Jesus Cristo. As Escrituras vão dizer que Simão Pedro corre, voado, ligeiro, entra dentro do túmulo e encontra os lençóis de Jesus todos dobrados. Ele não encontra os lençóis de Jesus espalhados, como um em um lado da parede e outro em outro lado da parede. E quando Simão Pedro entra dentro do túmulo de Jesus, é como se Jesus tivesse se retirado daquele lugar e nunca mais fosse voltar para dentro do túmulo. Geralmente quando nos levantamos de manhã, isso é um costume, fazemos isso às vezes, nem sempre é uma regra. Nós nos levantamos da cama e se a nossa esposa não arrumar a cama, nós deixamos ela bagunçada, ela é só para cá, travesseiro para lá, e vira uma bagunça. Isso é coisa íntima de muitas pessoas aqui. Quando Jesus faz o ato de dobrar os seus lençóis e se retirar, e quando Simão Pedro entra dentro do túmulo para comprovar que ele não estava mais lá, há um costume genuíno dos judeus que fizeram Simão Pedro realmente comprovar que Cristo estava vivo, que Cristo estava de novo e tinha de novo voltado à vida. Geralmente o judeu pegaria um pano, um lenço ou um lençol, dobraria da forma de um triângulo ou de um quadrado, dependendo da região em que eles se encontravam, e colocariam em cima da mesa após a refeição ou após alguma visita. Aquilo diria que eles estariam indo embora e nunca mais voltariam para aquele lugar. Quando ele entra dentro do túmulo, ele encontra logo aquela evidência. O que Simão Pedro deveria ter pensado naquela hora? Poxa, meu irmão, não foram os soldados que entraram aqui e retiraram o corpo de Jesus. Não foi ninguém que entrou aqui e tirou o corpo de Jesus, porque o próprio Jesus era judeu, porque o próprio Jesus sabia dos costumes. Então quando o homem Jesus, o Jesus poderoso, o Deus encarnado em Jesus, ressurreto, fica de pé dentro do túmulo, ele ajeita os lençóis, coloca em cima do túmulo, dizendo assim: eu não volto mais para esse lugar, eu não retornarei mais para esse lugar. E todo judeu que entrar nesse túmulo e ver os lençóis dobrados, eles vão entender: quem vem ter uma refeição aqui, vem e nunca mais volta. Quem vem aqui dentro da minha casa, vem, se retira e jamais volta. Então Jesus sai do túmulo e nunca mais voltará para lá. A morte não é capaz de segurar aquele que é dono da morte. A morte não é capaz de segurar aquele que tem o poder, a divindade, aquele que venceu a morte pela sua própria morte. É como matar alguém com o próprio veneno, é como matar o diabo com a sua própria espada. Ele lá na cruz soltou aquele grande brado: está consumado, que significa está encerrado, está liquidado, a fatura já foi paga, tudo já está definido. Então ele não precisa comprovar a mais ninguém da sua ressurreição. Na cruz de Cristo ele solta o brado, vence. E os judeus agora podem entrar no túmulo até hoje e comprovar que ele não está mais lá. Você tem motivos para estar aqui ou não tem? Jesus não está lá. Seria em vão um culto, seria em vão uma eclésia como essa, seria em vão um culto de Santa Ceia, simbolizando a morte, o trituramento do sangue e do corpo de Cristo. Seria em vão se a evidência do túmulo vazio não morasse dentro do coração dos cristãos anos após anos. Então nós sabemos que ele não está mais lá. Eita Jesus! O túmulo se encontra vazio. Quem conhece e sabe, e muita gente gosta e pretende um dia fazer uma viagem a Jerusalém, muitos pastores fazem isso. Eles não querem conhecer as cidades da Galileia, eles não querem andar por Cafarnaum, eles não querem andar por lugares específicos. A mente humana se volta diretamente para visitar o túmulo vazio de Jesus. Por quê? Porque no fundo, ainda há aquele medo de encontrar o homem lá. Mas quem vai? Não o encontra. Quem foi até lá
jamais o encontrou. Então essa evidência, ela é fundamental para o cerne do cristianismo, para o cerne do evangelho. Eu sei que a nossa mente, ela está um pouco, como falamos no início, modificada. Temos coisas que cremos, outras coisas que não cremos, temos coisas que acreditamos, outras coisas que não acreditamos, mas o fato é que se a Bíblia explica compassadamente a história e o veredito, a morte de Cristo e a sua ressurreição, nós devemos crer, porque a Bíblia, ela é a nossa regra de fé. Se ele ainda estivesse perdido, eu não acreditaria na sua salvação. Se ele ainda estivesse lá, eu não acreditaria que você poderia ser salvo ou estar salvo aqui, porque há aqueles que já estão aqui salvos, há aqueles que ainda estão no processo e no caminho. Fique tranquilo, esse Cristo que estamos pregando, ele não está mais em Jerusalém, ele governa a humanidade lá de cima. Aleluia! Geralmente quando alguém morria, principalmente falando dos judeus, falando do povo do próprio Cristo, as pessoas costumavam venerar os defuntos. As pessoas costumavam venerar o morto. Isso é uma tradição radicalisma até os dias de hoje. Corpos de santos ou corpos de profetas geralmente eram venerados após um certo tempo e duração da sua morte. Agora olhe para cá. Veneraram corpos de profetas, veneraram corpos de homens santos, veneraram corpos de pessoas importantes no tempo de Jesus, mas a Bíblia não vai nos dar nenhum registro sequer, nenhum versículo, nenhuma parte A de que veneraram o corpo de Jesus. O que é essa veneração? É uma visita ao túmulo, é uma visita para fazer no nosso linguajar de hoje, uma reza, uma missa, orar pela alma daquele corpo que jazia dentro daquele túmulo. Isso não aconteceu de modo nenhum com Jesus. A Bíblia não vai dizer, a história da igreja não vai dizer, história nenhuma, em livro nenhum vai dizer. Veneraram santos, veneraram profetas, mas não chegaram a venerar o corpo de Jesus. Como vão venerar alguém que não está mais lá? Eita Deus! Outra comprovação com eles. Meu Deus, aleluia! Que lá ele não está mais. Oh, glória! Aleluia, Jesus! Aquele costume da missa do sétimo dia. Não deu tempo, porque no terceiro ele já tinha se colocado. No terceiro ele já reinava, no terceiro ele já estava governando todas as coisas, no terceiro dia ele já estava novamente voltando com o seu reinado poderosíssimo. Para você entender o tamanho dessa evidência e o tamanho do assunto quando se fala de Cristo, redenção e ressurreição. Sabe o que estamos querendo dizer? Que não há limites para Jesus. Sabe o que estamos querendo dizer? Que não há limites para o seu poderio. O que trabalha a favor de Jesus é algo que você não pode resistir, nem se quisesse e nem se tivesse a ajuda de todos os anjos do céu, que se chama a graça irresistível. Ela bate no coração do ser humano. Há alguns ainda que insistem em dizer que você pode colocar a mão nessa graça e dizer que agora não, que você não deseja, que você não quer. Eu chamo isso de escolha pessoal do momento, porque quando a graça da cruz, a graça de Cristo, o homem vivo do túmulo, ele vem para confrontar o coração, a mente, o pensamento de uma pessoa, ele jamais irá fazer isso para perder viagem, porque a sua graça é irresistível. Assim como Jesus, nas suas pregações, em seus milagres, ele foi irresistível. Não há momento nenhum na Bíblia que você vai vendo Jesus curar e ele diga assim: dessa vez não deu certo. Ele é irresistível. Glória a Deus. Não há vez nenhuma que ele diga: demônio, saia de dentro desse corpo. E o demônio diga: sai não.
Eita Deus. Sabe não, porque a tua vida procede assim, procede assim, procede assim. Eu saio se eu quiser. Geralmente antes dele falar uma palavra. Eita Deus, sou glória. Geralmente antes dele falar uma letra, os demônios já o conheciam de longe. Eita Deus. Já curvavam os seus pés, porque eles entendiam, não está vindo Pedro, não está vindo João, não está vindo Tiago, não está vindo os fariseus, não está vindo os saduceus, não está vindo os zelotes, não é nenhuma autoridade judaica que está vindo ali. Quem está vindo ali é o homem que pode nos vencer e pode nos matar a qualquer momento. Então antes dele chegar, vamos nos retirar. Eita Deus. Glória. Jesus é irresistível. Eita. Talvez você esteja aí como um não salvo, mas a notícia que eu digo para você é que ele, sendo irresistível, ele pode dar um nó na sua consciência a qualquer momento deste culto. A qualquer momento desse culto. Você pode ter vindo com uma mentalidade mais ou menos assim: já voltamos para o esboço da pregação. Mas você pode ter vindo com uma mente mais ou menos assim: eu vou para fazer uma visita sem compromisso. Eu vou para fazer uma visita e não me comprometo na hora do apelo, em aceitar, em ter esse Jesus como o Salvador da minha vida. Isso é nós que falamos, isso é nós que projetamos, isso é nós que elaboramos na nossa mente ao sentar nessa cadeira. Mas ele é tão poderoso, ele é tão irresistível, a veracidade da cruz é tão forte, é tão potente, é tão poderosa, que ao percebermos que estamos em lágrimas, chorando, querendo correr para os pés de Cristo, de repente ele nos pega, dá um nó na nossa consciência e nos traz para o seu evangelho. O que é isso? Você chegou aqui não querendo, mas se ele quiser, não há jeito para você. Você chegou aqui dizendo que iria voltar sem Cristo, mas se ele quiser, ele volta dentro do seu coração, ainda não paga a viagem. Se ele quiser, ele pode sair daqui, mudar a sua casa, mudar a sua família, trazer o seu parente, trazer a sua família, modificar as áreas da sua casa, porque ele não conhece o impossível. Esse é Jesus. Eita Deus. Não há nada que possa bloqueá-lo, nem inferno, demônios, potestade, o que quer que seja. Até mesmo o governo judeu, Pilatos e homens poderosos que decidiram levá-lo até a cruz. Como homem, pela história, nós devemos aceitar isso. Mas nós sabemos que isso não passa nada mais, nada menos de um mandato de Deus ao seu próprio Filho. Ninguém pode matar Deus, porque ninguém pode ver Deus. Ninguém pode atingir nada contra o soberano, como alguém pode jogar uma pedra em você e ela lhe atingir e lhe ferir. Ninguém pode atingir a natureza poderosa de Jesus, o Deus encarnado, porque ele está acima de tudo e acima de todas as coisas, poderoso e soberano como é. Então ele é infalível, poderoso e irresistível, e não está mais dentro daquele túmulo. Então, ninguém venera o corpo de Cristo, ninguém pode fazer isso, porque na evidência historicamente comprovado e pelo fato, é um fato, ele não está mais lá. Se ele estivesse lá, as portas dessa igreja não estariam nem abertas. Não teríamos conjunto de senhoras, conjunto de adolescentes e de jovens, não teríamos os bonitos louvores que ouvimos aqui, não teríamos pregação, não teríamos pastor, não teríamos membresia, não teríamos nada disso. Seria apenas uma lenda, uma coisa contada pelo passado. Mas se você está aqui dentro dessa noite, você vai sair daqui dizendo que ele vive para todo glória! Glória a Deus! A segunda comprovação: as aparições de Jesus ressuscitado. Não adiantaria nada ninguém falar: ei, ele ressuscitou, se ninguém as visse. Então, para ser um fato consumado e comprovado, muitos o viram com os seus próprios olhos. Sabe o que Paulo está dizendo no texto que nós lemos? Olha só. Ele apareceu às mulheres,
apareceu aos discípulos, e para vocês ainda pararem de indagar, porque era muito difícil acreditar em um fato histórico desse tempo, ele disse o seguinte, e para terminar de completar, ele apareceu aqui a um montão de gente. Um monte de gente viu ele. Você quer que eu vá chamar? Tem um ali, cabecinha branca. Ele está bem velhinho, porque o texto vai dizer, e ainda uns que vivem até os dias de hoje. Você quer que eu vá chamar? Glória a Deus. Ele pode comprovar pela sua visão que ele viu o Cristo ressuscitar. Como não deveria ter sido o impacto de ver o maior da história vivo, lado a lado com você? Deveria ter sido algo impregnante, algo poderoso, algo que mexia com a alma daquelas pessoas. É por isso que os judeus, na medida do tempo, eles foram diminuindo, principalmente quando Saulo passou a ser Paulo e começou a atacar o inferno, e quando seu nome ficou ainda mais conhecido na lista de procurados do inferno, os judeus continuaram a diminuir, os judeus continuaram a se estipar. O povo não foi destruído, mas o povo foi diminuindo. Por quê? Porque as pessoas começaram a acreditar. Eu creio nesse Cristo, eu creio no Cristo, eu creio no Cristo, eu creio no Cristo, porque ele apareceu a muitas pessoas. Meu Deus! Nem todo mundo tem o hábito de usar a fé. Geralmente usamos a fé para alcançar aquilo que queremos. Geralmente usamos a fé para alcançar os nossos objetivos pessoais da vida. Mas poucos usamos a fé para comprovar a veracidade das Escrituras. Olha só, ele apareceu para várias pessoas. Muitas pessoas viram esse Cristo de pé e ressuscitar. Os discípulos eram judeus. E a maioria dos judeus não acreditariam em uma ressuscitação de um corpo no meio da história. Não é bem assim que os judeus pensam. Os judeus pensam mais ou menos assim: pode acontecer a ressurreição, mas só na consumação da história, mas só no final da história, no final do tempo, aí sim alguém pode ressuscitar dentre os mortos e viver para todo o sempre. Mas não é o que os discípulos comprovam e mostram. Lembramos muito bem, os leitores da palavra, que eles estavam trancados dentro de uma casa, com medo, geralmente dizendo em suas mentes: o nosso líder maior foi pego. Daqui a pouco vão invadir essa casa e também vão nos pegar. Então vamos ficar escondidos, não há mais esperança. Acabou tudo aquilo que Jesus falou e disse, era uma lenda, uma farsa, terminou. Mas depois de 40 dias, glória a Deus, eles são vistos pregando o Evangelho. 40 dias. meu Deus. Dentro desses 40 dias houve um convencimento na mente dos discípulos. Uma hora eles estavam desacreditados. Eu não acredito mais no Evangelho. Não acredito mais em Jesus. Não acredito mais em tudo que ele falou. De repente, eles já estavam dizendo: vamos sair para fora. O que estamos fazendo aqui dentro? Eita Deus. Vamos sair para fora. O nosso Jesus não está andando mais por aqui, mas nós vimos ele subir e sabemos que lá de cima ele está nos auxiliando e está governando. Vamos pregar a palavra e pregar o Evangelho. Aleluia. Assim como Pedro também fez, pregando e muitos judeus ouvindo e dizendo: não posso aceitar porque sou fariseu, não posso aceitar porque sou saduceu, não posso aceitar porque sou católico, não posso aceitar porque sou judeu do pé roxo, ortodoxo, não posso aceitar. Mas de repente a Bíblia vai dizer que mais de 3.000 almas se convertem ao Evangelho. Poderoso Deus. Porque ele apareceu, a sua aparição física foi comprovada. Porque ele viveu como homem. E vivendo como homem, passando pelas coisas que nós estamos passando, as mesmas dores, os mesmos sofrimentos, justamente porque nós não somos Jesus. E nem Jesus é nós. Mas o que ele fez, se tratando de natureza, ele vem em um corpo humano,
se transforma naquilo que ele não era, homem, para nos transformar naquilo que nós não éramos, filhos de Deus. Você é filho de Deus, você é filho de Deus, você é filho de Jesus. Às vezes há aquelas perguntas: para que toda essa história da crucificação? Para que ele viveu? Para que ele se humilhou? Isaías 53 vai decifrar bem a história do cordeiro humilhado que foi até o matador. Para que Deus iria se passar por isso? É um mistério que chamamos de redenção. Ele precisou deixar toda a sua glória, descer até a terra para tirar você do estado em que você estava. Você se lembra do estado em que você estava? Era um estado decaído, era um estado oprimido. Quem passava por você não chegava nem próximo a você. Vamos citar algumas características: porque você andava mal arrumado, porque você andava de pé descalço, porque você fedia, porque você fazia aquilo e outras coisas mais. Mas a cruz de Cristo veio justamente para trazer homens dessa índole, mulheres dessa personalidade para perto da cruz de Cristo. Agora, depois da cruz, Cristo encarnado, modificando o nosso coração, nós somos filhos de Deus, sarados. Agora as pessoas nos abraçam porque não fedemos. Agora as pessoas ficam próximas a nós porque somos pessoas que falam da Bíblia, que falam da palavra. Não temos mais aquilo que tínhamos no passado. Agora, como diz a Bíblia, somos nova criatura. Isso só pode vir por meio de Jesus. Só pode vir por meio do Cristo. Não adianta nós negarmos a veracidade de Cristo. É perder o nosso tempo. É perder o nosso tempo. Há alguns que disseram que a Bíblia e os Evangelhos não era para ter todos esses capítulos, porque há coisas que precisariam ser eliminadas. Que abominação de pensamento! Você não pode colocar impossibilidades para Jesus. Você não pode colocar impossibilidades para o Espírito Santo. Você não pode colocar impossibilidades para Deus. Se Ele quiser levantar um paralítico agora mesmo, Ele faz, porque Ele é Deus, Ele é poderoso. Se Ele quiser abrir a visão de um homem que está cego, Ele faz, porque Ele é todo poderoso. Nem que não acreditamos, mas Ele faz. Glória a Deus. Assim como Ele fez, veio na história. Muitos o negaram, mas Ele veio, morreu e ressuscitou. Ele não precisa descer aqui fisicamente para nós dizermos: está aí Jesus, o Cristo. É por isso que hoje existe a fé. Nós precisamos crer nestes fatos. Se você ainda não acredita e ainda não crê, passe a crer a partir de hoje, porque você só sobreviverá quando você tiver o cerne do Evangelho, que é Jesus, como a maior primazia da sua vida. Nós já falamos por diversas vezes, ou algumas vezes aqui, o judeu logicamente condenaria a morte de Jesus, porque na mentalidade de um deles, Jesus não poderia vir para reinar e morrer. Como um rei pode morrer? Como um reinado pode fracassar? Como um império pode desmoronar? Mas não foi isso que aconteceu com Jesus. O Evangelho é uma troca de termos da nossa consciência. Isto está dentro das nossas cabeças, por influência de filmes, de teatros, de novelas, em que o império e o reinado dominam com a vida e com a abundância. Aí vem o Cristo caminhando pela terra e vai até a morte para redimir pessoas. Isso é quase inaceitável. O rei não teria que reinar, o rei não teria que viver e viver e viver e passar o seu reinado para outra pessoa. Foi o que aconteceu com o próprio Jesus. Mas a nossa mente, ela é modificada. Jamais alguém aqui, quando morrer, vai dizer: eu venci. Você não vai dizer isso. Quando você morrer, alguns da nossa parentela vão dizer assim: a morte venceu, o
corpo físico do Douglas. A morte destruiu o Douglas, porque hoje ele não está mais entre nós. A morte é um aguilhão que a humanidade ela não pode suportar. Na hora que ela chega, ela vem e nos vence. Cristo com Jesus foi completamente diferente. Quando a morte chegou, ele disse: é agora que eu vou vencer. Eita Deus! Ele é diferente de nós. Quando a morte chegou, ele poderia ter temido, poderia ter chorado, poderia não ter querido participar daquele momento, mas na vontade do Pai, antes de morrer, ele disse que pela morte estava redimindo toda a humanidade. Talvez ninguém saiba que você é um redimido, falando dos não convertidos ao Evangelho. Mas você é um redimido aí aonde você está. Isso vai ser só expresso publicamente. Um dia saberemos que você é um redimido, porque você não vai suportar a veracidade desse evangelho que é pregado por nós aqui há tempos, há anos e anos. O evangelho é forte, o evangelho é poderoso. Quando ele bater, ele vai entrar. Aleluia. E finaliza completamente você, como falamos aqui na sexta-feira. Não adianta você lutar contra Deus, é perca de tempo. Lute contra o diabo, você pode até vencer. Lute contra o pecado, fuja dele. Você pode até vencer, mas não lute com Deus. É como levar um soco e nunca mais se levantar, porque ele é poderoso, ele é forte, e ninguém pode ir contra esse Jesus poderoso. Então, como um rei vem para morrer, o nosso foi assim. A cruz de Cristo foi assim. O maior símbolo do cristianismo não é um trono. O maior símbolo do cristianismo não é uma igreja. O maior símbolo do cristianismo não é um pastor. O maior símbolo do cristianismo não é Maria. O maior símbolo do cristianismo não é os apóstolos. O maior símbolo do cristianismo é uma cruz vazia, manchada de sangue. Porque ele reinou e continua a reinar para todo sempre. Terceiro, a origem da crença dos discípulos na ressurreição. Há uma origem. Antes deles crer, eles precisariam crer naquelas origens. Se pegarmos Daniel, capítulo de número 12, verso de número 2, alguns textos de Ezequiel também vai nos dar a entender uma comprovação de que os judeus de fato estavam começando a acreditar na ressurreição de um corpo físico, apesar de ser distante, mas eles ainda estavam começando a crer e a acreditar. Isso não era normal. Quando o milagre de Lázaro acontece, porque ele ressuscita, mas não vive para todo sempre. Lázaro ressuscita, mas em determinado momento da história ele vai ter que morrer, porque ele é homem, ele é falho, ele é pecador, ele tem que ir para o pó. Já com Jesus é completamente diferente. Ele ressuscita para nunca mais passar por esse estado de humilhação que falamos muito, o estado humilhado de Jesus, o estado humilhado de Cristo. E as origens dos apóstolos está justamente sobre esses fatos. A maioria deles eram de cidades locais. Eles tinham tudo para não crer na ressurreição. Eles tinham tudo para dizer que aquilo era uma lenda, era uma farsa, e o evangelho não iria progredir. O próprio Paulo, no texto que falamos, ele disse: apareceu a todos e também apareceu para mim. Só que para mim foi diferente. Eu estava endiabrado, feito um touro no caminho de Damasco. Eu ia matar a igreja inteira naquele dia. Eita Deus. Sabendo Deus que não haveria homem nenhum capaz de frear Paulo, ou evangelizar Paulo, ou mostrar o evangelho para Paulo, porque ele deceparia o pescoço de um em 5 segundos, Jesus disse o seguinte: Paulo, para aí, Paulo. Eita Deus. Agora eu vou agir. Eita Deus. Ele mesmo tem uma origem. Ele mesmo tem uma origem, um significado de que Cristo realmente o apareceu e o modificou o seu coração.
Será possível? Ele mudou o coração de João, mudou o coração de Pedro, mudou o coração de Paulo, mudou o coração de muitos outros. Ele não irá mudar o nosso coração. Isso são coisas impensáveis. Não éramos nem para estar pensando coisas desse tipo. A nossa mente hoje, crendo pela palavra, sairá daqui mudada, transformada por meio das evidências de que Cristo está vivo e deixou o seu Espírito para agir por meio e agir no meio da igreja. Você sabe que muitos, já vou terminar, você sabe que muitos judeus e muitas pessoas no tempo de Jesus morreram por passar a crer na ressurreição? Milhares e milhares de pessoas. Os fariseus, eles não são um grupo só. Os fariseus, eles são divididos em vários grupos. Há os fariseus calculadores, aqueles que calculavam o tributo e o dízimo das pessoas. Há aqueles fariseus das costas largas, como é chamado pelos historiadores, aqueles que levavam o fardo das pessoas para poder obter dinheiro da sociedade. O farisaísmo já é um meio, e foi um meio dividido. E quando Jesus veio, continuou a dividir este tipo de grupo. Ou seja, não há limites para Jesus. Não há limite para o maior da história, que é Jesus Cristo. E lembramos muito bem de Nicodemos, e lembramos muito bem de José de Arimateia, que eram da própria comunidade farisaica. E a Bíblia vai dizer que José de Arimateia vai lá, chega em Pilatos. Era um discípulo oculto, vai dizer a Bíblia, porque ele tinha medo das acusações, ele tinha medo do que os outros judeus falariam dele, mas dentro do seu íntimo, ele já tinha confessado a veracidade de Cristo. Ele estava esperando só o tempo para se expor publicamente, como fez Nicodemos. E como ele fez? Ele foi até lá. Talvez Pilatos deve ter se perguntado: mas qual é a tua preocupação com ele, se tu é fariseu? Porque agora ele me tocou. Aleluia! Glória a Deus! Uma comprovação: Cristo toca nos piores corações, irmão. Eita! Cristo toca nos corações mais duros. Há paredes e concretos que nós, humanos, não conseguimos quebrar. Mas se nós chamarmos o auxílio do homem, do Deus encarnado, todo-poderoso, você pode vir com uma massa de cimento, tijolo, pedra inteiro dentro do seu coração. Com uma palavra, Cristo pode quebrá-lo. Porque Ele é